O sol, o sol nascia tímido em Brasília, iluminando as avenidas largas e silenciosas da esplanada dos ministérios. O país acordava com mais uma notícia tensa estampada nas manchetes. O Supremo Tribunal Federal havia aceitado um novo processo contra Bolsonaro. Era mais uma camada de pressão em uma trajetória já marcada por batalhas políticas, manchetes polêmicas e divisões profundas na sociedade brasileira. Dentro de casa, em sua sala de reuniões improvisada, Bolsonaro encarava o silêncio pesado que rondava seus assessores mais próximos. "Estão transformando o Brasil num tribunal de exceção", disse ele com a voz firme, mas carregada de cansaço. "Não é mais julgamento, é perseguição." Do outro lado da mesa, um assessor mais jovem arriscou resposta. "Presidente, a narrativa deles é forte. Cada decisão sai como se fosse sentença final. Mas o senhor ainda tem o povo." Bolsonaro respirou fundo, apoiando as mãos calejadas sobre os papéis que se acumulavam. Havia petições, notas de advogados, recortes de jornais. Tudo apontava para o mesmo destino: confronto inevitável. Do lado de fora, buzinas e vozes ecoavam. Manifestantes já ocupavam a frente do Palácio do Planalto, alguns com bandeiras verde e amarela, outros com cartazes críticos. O Brasil parecia viver num permanente estado de divisão. Enquanto caminhava até a janela, Bolsonaro sentiu o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Olhou para a Praça dos Três Poderes e pensou em como aquele espaço, símbolo da democracia, se transformara em campo de batalha ideológica. O vento soprava forte, balançando as bandeiras como se a própria cidade refletisse a turbulência nacional. De repente, seu celular vibrou. Era uma ligação de Flávio. "Pai, o senhor precisa se cuidar. Eles não vão parar. Estão preparando mais medidas. Isso pode levar tudo para um caminho sem volta." "Flávio, eu não vou me esconder. O Brasil precisa ver o que está acontecendo", respondeu com firmeza. Ao desligar, voltou-se para os conselheiros. "Vocês sabem o que está em jogo. Não é apenas a minha imagem. É o futuro do país. Se eles conseguem transformar a justiça em arma política, qualquer um estará vulnerável." Um silêncio incômodo tomou conta da sala. Era como se todos sentissem que estavam prestes a atravessar um território desconhecido. O peso das instituições, a pressão da mídia, a economia cambaleando. Tudo conspirava para um cenário de instabilidade. Ainda assim havia faíscas de resistência. Uma voz mais experiente, de um aliado antigo, se levantou. "Jair, não podemos recuar, mas precisamos estratégia. O povo está conosco, mas sem organização viramos alvo fácil." Bolsonaro fechou os olhos por um instante. Imaginou as ruas cheias, as pessoas comuns que acreditavam nele, trabalhadores, donas de casa, jovens descontentes. Essa energia era sua força, mas também um risco. Se mal direcionada, poderia transformar esperança em caos. Quando abriu os olhos, encarou cada rosto presente e declarou: "Então vamos lutar. Mas vamos lutar com inteligência. Eles querem me ver cair, mas não vão conseguir sem enfrentar o Brasil inteiro." E naquele instante, todos sentiram que a tensão ainda estava apenas começando. Na manhã seguinte, a temperatura política parecia ainda mais alta que o calor seco de Brasília. As rádios ecoavam manchetes sobre o novo processo no STF, e as televisões repetiam em tom grave análises que pintavam Bolsonaro como figura cada vez mais encurralada. Nas ruas, a divisão se escancarava. Taxistas discutiam em pontos de espera, bares exibiam debates acalorados e grupos se organizavam em redes sociais para atos de apoio ou repúdio. Dentro de uma pequena sala improvisada como quartel de campanha, Bolsonaro recebia informações sobre a movimentação popular. As paredes estreitas estavam cobertas por mapas do Brasil, marcados com canetas coloridas, indicando cidades onde a base ainda se mantinha forte. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao ar tenso. Presidente", disse uma de suas assessoras, Ana Paula, enquanto conferia o celular freneticamente. "A mobilização em São Paulo cresce. Estão convocando mais gente para a Avenida Paulista no domingo. Mas também há movimentos contrários se organizando." Bolsonaro ergueu o olhar cansado. "Isso é o Brasil real. O povo vai mostrar quem está do lado dele." O general Augusto, sentado em silêncio até então, pigarreou. "Precisamos avaliar riscos. Eles estão tentando empurrar o senhor para o erro.
Qualquer palavra mais forte pode ser usada contra nós. O ex-presidente apertou os punhos. General, desde quando lutar pelo Brasil virou crime? Do outro lado da mesa, um advogado de expressão sisuda abriu uma pasta de documentos. Jair, o problema é que o Supremo não age mais apenas como corte. Está atuando como poder político. As medidas cautelares são quase punitivas. Temos que construir uma defesa sólida. Não apenas jurídica, mas narrativa. Bolsonaro permaneceu em silêncio por alguns segundos. O barulho distante de helicópteros cruzava o céu de Brasília, lembrando-o de que cada passo era observado. Na sua mente, o peso da responsabilidade crescia. Não se tratava apenas de sobreviver às acusações, mas de manter viva uma visão de país. O senhor sabe que a imprensa não vai dar trégua, acrescentou Ana Paula com um olhar preocupado. Ontem mesmo já falaram em golpismo, só porque mencionou o povo nas ruas. Ele respirou fundo, caminhou até a janela estreita da sala e observou o movimento lá fora. Carros passavam apressados, pessoas comuns seguiam para o trabalho, vendedores ambulantes montavam suas barracas. Era o Brasil cotidiano, distante das disputas palacianas, mas ao mesmo tempo refém delas. É por esse povo que não vou recuar, murmurou quase para si mesmo. Nesse instante, o telefone fixo tocou. Um aliado de Minas Gerais trazia notícias preocupantes. Articulações políticas locais estavam sendo sufocadas por decisões judiciais. Bolsonaro ouviu atentamente e, quando desligou, virou-se para o grupo. Eles querem nos isolar. Se deixarmos, cada liderança regional vai cair uma a uma. Precisamos mostrar união. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas revelador. Todos compreendiam que a batalha não seria apenas nos tribunais. Seria nas ruas, nas redes, nos corações e mentes dos brasileiros. E ali, naquela sala apertada, a sensação era clara. O confronto apenas ganhava corpo. O domingo chegou carregado de tensão. Desde cedo, caravanas de ônibus lotados avançavam em direção à Avenida Paulista. Famílias com camisetas verde e amarela, jovens empunhando cartazes improvisados, idosos carregando bandeiras maiores que eles próprios. O coração de São Paulo pulsava em ritmo acelerado, dividido entre entusiasmo e medo. No alto de um prédio comercial, Bolsonaro acompanhava de forma discreta os relatos que chegavam de aliados no meio da multidão. A cada ligação, a mesma mensagem se repetia. A adesão era enorme, mas a presença de grupos contrários também aumentava. O risco de confronto físico pairava como nuvem carregada prestes a desabar. Presidente, a Paulista está um caldeirão, relatou um assessor segurando o celular com a voz trêmula. Tem famílias, mas também tem provocadores. Bolsonaro fechou os olhos por um instante, tentando visualizar aquela cena. O barulho distante das buzinas e cânticos chegava até ele como um eco difuso. Havia orgulho em ver a mobilização popular, mas também a preocupação de que tudo escapasse do controle. Enquanto isso, na redação de uma grande emissora, jornalistas preparavam entradas ao vivo. Ato em defesa de Bolsonaro gera impasse, dizia o letreiro em tom calculado. Comentários carregados de críticas e suspeitas reforçavam a imagem de instabilidade. De volta ao prédio, um aliado mais próximo, pastor evangélico, se aproximou de Bolsonaro. Jair, o povo está clamando. Eles acreditam que o Senhor é a voz contra a injustiça, mas é preciso prudência. Não podemos permitir que esse clamor vire caos. O ex-presidente respirou fundo. Pastor, eu sei. Mas como se fala de prudência quando o país está à beira do abismo? Do lado de fora, trovões começaram a rachar o céu de São Paulo. Uma chuva fina caía sobre os manifestantes, mas em vez de dispersar, parecia reacender a energia. Cantos de hinos nacionais ecoavam mais alto, misturados a palavras de ordem. As ruas se transformavam em um oceano humano, com guarda-chuvas coloridos contrastando com bandeiras tremulantes. Naquele instante, Bolsonaro decidiu aparecer em um telão preparado por apoiadores. Sua imagem surgiu e a multidão explodiu em gritos. A voz dele soou firme. Meus amigos, vocês são a força do Brasil. Não estamos contra a lei, mas contra a injustiça. Não vamos permitir que transformem o Supremo em arma contra o povo. O aplauso foi ensurdecedor, mas no meio do clamor, grupos opositores vaiavam e arremessavam objetos, iniciando tumultos. A polícia precisou intervir rapidamente para separar os lados. O clima de festa patriótica deu lugar à tensão crescente. Do alto do prédio,
Bolsonaro observava, sentindo a mistura de orgulho e preocupação rasgar seu peito. Sabia que cada palavra seria distorcida por parte da imprensa e poderia ser usada em tribunais. Mas também sentia que recuar seria abandonar milhões que depositavam nele suas esperanças. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a sensação era de que o país atravessava um ponto sem retorno. Na manhã seguinte, Brasília acordou em ebulição. Os jornais estampavam em letras garrafais: ato em São Paulo expõe divisão e acirra tensão com o STF. Enquanto parte da mídia descrevia as manifestações como expressão democrática, outra parte destacava sinais de ameaça institucional. O país parecia dividido até na forma de interpretar os acontecimentos. Bolsonaro, de volta ao Planalto, caminhava pelos corredores ladeados por seguranças. O ambiente carregava um silêncio estranho, como se cada passo ecoasse o peso das últimas horas. Reunido novamente com sua equipe, encarou os olhares tensos. "Eles vão usar tudo contra mim", disse com voz grave. Cada palavra, cada gesto. Já estão falando em incitação ao caos. O advogado mais experiente levantou-se, ajustando os óculos. "Presidente, juridicamente estamos entrando em território delicado. O Supremo pode interpretar qualquer frase sua como afronta institucional. Precisamos construir defesas sólidas, mas também escolher com precisão as próximas palavras." Um assessor mais jovem rebateu de imediato. "Mas se ele se calar, vão dizer que recuou. O povo espera firmeza." O general Augusto, com a postura imponente, interveio. "Firmeza não é gritar mais alto, é resistir com estratégia. Se formos atropelados pela emoção, a narrativa deles vence." O ambiente ficou pesado. Bolsonaro respirou fundo e voltou-se para a janela. O céu de Brasília estava encoberto. Nuvens cinzentas anunciavam tempestade. A metáfora era inevitável. O país inteiro parecia prestes a desabar. Nesse instante, o telefone tocou. Era um aliado do interior de Goiás, prefeito de cidade média. "Presidente, aqui o povo está do seu lado, mas estão intimando lideranças locais, usando decisões judiciais para calar qualquer mobilização. Estão tentando nos sufocar." Bolsonaro fechou os olhos por um momento, ouvindo a voz aflita do aliado. "Aguente firme. Se eles querem nos dividir, temos que mostrar união." Ao desligar, virou-se para os presentes. "Estão atacando a base. Se cada liderança regional cair isolada, o movimento perde força. Precisamos de uma rede que se apoie mutuamente." Ana Paula, sempre atenta, concordou. "Podemos organizar encontros discretos com prefeitos, vereadores e líderes comunitários. Criar uma frente que resista, mesmo nos locais onde a pressão é maior." "Isso é arriscado", murmurou o advogado, "mas pode ser nossa salvação." Bolsonaro assentiu. "Não estamos mais apenas numa disputa política. É uma luta pela alma do Brasil." Do lado de fora, o vento uivava entre as árvores da Praça dos Três Poderes. Dentro da sala, cada rosto refletia a consciência de que o próximo passo poderia definir não apenas o destino de Bolsonaro, mas o rumo de uma nação inteira. E enquanto o relógio marcava as horas lentamente, todos sabiam que a batalha estava apenas esquentando. Os dias seguintes foram marcados por um clima de perseguição. As manchetes martelavam sem descanso. STF endurece contra aliados de Bolsonaro. Investigações avançam em redutos políticos. A cada manhã, novos nomes ligados ao ex-presidente eram intimados, gerando apreensão em prefeitos, vereadores e líderes comunitários que até então demonstravam fidelidade. Em uma reunião reservada, realizada em uma chácara nos arredores de Brasília, Bolsonaro encontrou-se com alguns desses aliados. O ambiente era simples, mesas de madeira rústica, cheiro de churrasco ainda no ar, mas a tensão era palpável. Cada olhar refletia medo e incerteza. "Presidente", começou um prefeito do interior de Minas, a voz baixa, como se temesse ser ouvido além das paredes. "Estão batendo forte. Ontem mesmo a polícia apareceu em casa de um colega nosso com mandado de busca. O povo nos apoia, mas estamos vulneráveis." Bolsonaro fitou o homem com expressão grave. "É exatamente isso que eles querem. O medo. Querem que cada um de vocês se sinta sozinho." Uma vereadora de Goiás interveio nervosa. "Mas como resistir, presidente? Se reagimos, acusam de golpismo. Se ficamos calados, dizem que admitimos culpa." O silêncio tomou conta por alguns segundos, quebrado apenas pelo canto distante de um galo. Então Bolsonaro respondeu:
Resistir não é apenas gritar, é se manter de pé quando eles tentam nos ajoelhar. Precisamos mostrar ao povo que não estamos rendidos. O general Augusto, presente à reunião, acrescentou com firmeza: a união de vocês é a chave. Se um cai, todos têm que se levantar juntos. Só assim evitamos o isolamento. Ana Paula, sempre prática, apresentou uma proposta. Podemos criar um sistema de comunicação direta entre lideranças. Nada de redes sociais abertas, que só alimentam a imprensa. Precisamos de um canal seguro para que todos saibam o que acontece em tempo real. A ideia encontrou apoio imediato. Alguns prefeitos assentiram com entusiasmo. Outros hesitaram, temendo retaliações. O advogado presente, com semblante preocupado, alertou: precisamos ser cuidadosos. Qualquer indício de articulação pode ser interpretado como conspiração. Doutor, o que eles já fazem conosco não é conspiração? Rebateu Bolsonaro, batendo a mão sobre a mesa. O que querem é nos silenciar. As palavras ressoaram fortes, enchendo a sala com uma energia diferente. O medo não desapareceu, mas deu lugar a um sentimento de resistência. Lá fora, o céu começava a escurecer, anunciando mais uma tempestade típica do Cerrado. As primeiras gotas batiam no telhado de zinco, como se a natureza acompanhasse a gravidade daquela conversa. Antes de encerrar, Bolsonaro levantou-se e declarou: não prometo vitória fácil, mas prometo que não vou recuar. Quem estiver comigo precisa entender que essa luta é pelo Brasil, não por mim. Que naquele instante, mesmo diante do risco, muitos ali sentiram a chama da esperança reacender. A noite em Brasília era abafada e o ar carregado parecia refletir a atmosfera política. Dentro de sua residência, Bolsonaro reunia-se com os filhos mais próximos. A sala simples, iluminada por luz amarelada, trazia um clima de intimidade, mas também de inquietação. Os rostos cansados revelavam noites mal dormidas. Flávio foi o primeiro a falar, andando de um lado para o outro. Pai, a cada dia fica mais claro que eles querem te prender. Não é só sobre processos, é sobre te arrancar da vida pública. Eduardo, sentado no sofá, completou: estão mirando em todos nós também. O recado é claro: ou calamos ou pagamos caro. Bolsonaro permaneceu calado por alguns instantes, olhando fixamente para a mesa de centro, onde repousava um crucifixo de madeira gasto pelo tempo. Respirou fundo e respondeu: se fosse só comigo, eu enfrentaria sem medo. Mas sei que vocês também carregam esse peso. Jair Renan, o mais jovem, interveio com voz hesitante: e se eles vencerem? Se conseguirem calar todo mundo? Um silêncio desconfortável pairou no ar. Do lado de fora, o som distante de grilos quebrava a quietude. Então Bolsonaro ergueu o olhar: filho, eles podem até tentar me calar, mas não conseguem silenciar milhões de brasileiros. Flávio se aproximou, colocando a mão no ombro do pai. O senhor precisa ser estratégico. Já não basta só falar para o povo. É preciso construir alianças. Tem governadores e parlamentares desconfortáveis com os rumos do Supremo. Se conseguirmos trazê-los, ganhamos fôlego. Eduardo assentiu, mas rebateu: e também precisamos das redes. É lá que o povo reage rápido. Só que estão censurando, tirando do ar perfis inteiros. Bolsonaro apertou os punhos. Então vamos usar o que temos. Cada vídeo, cada fala, precisa carregar a verdade que tentam esconder. Ana Paula, chamada de última hora para a reunião, entrou na sala trazendo novas informações. Presidente, recebi relatório de São Paulo. Depois do ato, a base popular cresceu, mas a repressão também. Estão pedindo cautela, mas também não querem ver o senhor recuar. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando contra as vidraças. O som preenchia o ambiente como um lembrete da tempestade política que se aproximava. Nesse clima, Bolsonaro se levantou devagar, caminhou até a janela, observando as gotas escorrendo pelo vidro. O Brasil está no limite. Cada decisão que tomarmos agora pode mudar o destino de uma geração. Eduardo se aproximou. E qual é o próximo passo? Virando-se para todos, Bolsonaro respondeu com firmeza: o próximo passo é resistir. Mas resistir com inteligência, como disse o general. Vamos unir o que resta de aliados, proteger nossas lideranças locais e mostrar ao país que ainda existe coragem. Os filhos o encararam em silêncio. Não havia respostas fáceis, mas naquele instante sentiram que a luta ainda estava apenas começando. Os dias seguintes foram de reuniões discretas, em gabinetes pouco iluminados
e salas de hotéis reservados, Bolsonaro conversava com parlamentares e governadores. Muitos chegavam em silêncio, receosos de exposição, mas a inquietação nos olhares deixava claro. Não estavam confortáveis com o avanço do STF. Em uma dessas reuniões, realizada em um hotel em Goiânia, o ambiente estava carregado. O ar-condicionado fazia pouco efeito contra o calor abafado, e o burburinho de vozes baixas aumentava a sensação de segredo. Jair, disse um deputado veterano enxugando o suor da testa, não pense que é só contra você. Muitos de nós estamos com medo. O Supremo não pede mais explicações e impõe decisões. Um governador do Centro-Oeste de semblante duro completou: a política perdeu espaço. Não somos mais parte do jogo, somos reféns. Bolsonaro escutava em silêncio, observando cada expressão. Sentia que aquele medo era real, mas também era combustível. Então está na hora de mostrar que ainda somos poder. Não adianta reclamar em privado e se calar em público. Um parlamentar mais jovem, hesitante, interveio. Mas se nos expusermos, seremos os próximos. Eles têm poder para destruir qualquer carreira. A resposta de Bolsonaro veio firme. E se ficarmos quietos, eles vencem sem luta. O silêncio tomou conta da sala. As palavras ecoavam como um desafio que ninguém ousava responder de imediato. Enquanto isso, em Brasília, os noticiários martelavam: Bolsonaro articula em segredo. Movimentos podem configurar conspiração. A imprensa acompanhava cada passo, reforçando a narrativa de que qualquer articulação era ameaça. De volta ao hotel, Ana Paula trouxe relatórios impressos. Presidente, o povo continua ativo nas ruas, mas há desgaste. Sem orientação clara, a mobilização perde força. Precisamos dar direção. Um governador do Sul de voz grave comentou: direção é importante, mas também é arriscado. Se houver um passo em falso, será usado como prova contra todos nós. Bolsonaro ergueu o tom. Não se trata mais de um homem, mas do destino do Brasil. Eles querem transformar o país em refém de 11 ministros. Vocês estão dispostos a assistir calados? Os presentes se entreolharam. Alguns abaixaram a cabeça, outros cerraram os punhos. O peso da escolha recaía sobre cada um. Do lado de fora, trovões anunciavam nova tempestade. O som ecoava pelas paredes do hotel, como prenúncio de tempos difíceis. No fim da reunião, Bolsonaro concluiu com voz firme: não prometo segurança, mas prometo lutar até o fim. Quem ficar comigo precisa entender que a estrada é dura. Ao saírem, cada um carregava a incerteza do que viria, mas também a sensação de que um movimento maior estava sendo gestado. A madrugada em Brasília estava inquieta. As luzes do Congresso ainda permaneciam acesas, e o clima no país parecia cada vez mais pesado. Bolsonaro, cansado, caminhava sozinho pelos corredores estreitos de sua residência. A mente não descansava. As lembranças das reuniões em Goiânia ainda ecoavam, misturadas às notícias que chegavam a cada minuto. De repente, Ana Paula entrou apressada, trazendo um jornal em mãos. Presidente, saiu decisão nova. O STF determinou o bloqueio de contas de aliados ligados aos atos em São Paulo. Bolsonaro pegou o jornal, os olhos fixos nas letras duras da manchete. Sentiu o coração acelerar. Eles estão apertando o cerco. Não basta me perseguir. Agora querem estrangular qualquer voz que me apoie. Pouco depois, Flávio chegou à residência. O semblante sério mostrava que vinha de mais uma rodada de conversas com parlamentares. Pai, o clima é de pavor em Brasília. Muitos que antes juravam lealdade já falam em se afastar. Dizem que a pressão é insuportável. Bolsonaro ergueu o olhar frustrado. Então querem me deixar sozinho. Eduardo, que também se aproximava, interveio. Nem todos recuaram. Há parlamentares que ainda resistem, mas pedem que o senhor dê um sinal claro, algo que mostre que ainda há comando. O ex-presidente respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Caminhou até a varanda. O vento quente da madrugada trouxe o cheiro de terra molhada após a chuva. Olhou para o horizonte escuro, como se buscasse respostas no silêncio da noite. E eu recuar agora, eles vencem. Se avançar, corro o risco de ser esmagado. Flávio colocou a mão em seu ombro. E pai, a luta não é só sua. O povo precisa acreditar que ainda existe esperança. Nesse instante, o telefone tocou. Era um aliado do Nordeste, deputado federal de fala forte. Presidente, por aqui o povo continua firme.
Mas os bloqueios estão sufocando a organização. Precisamos de orientação, precisamos saber para onde vamos. Aguente firme, respondeu Bolsonaro. Diga ao povo que não está sozinho. Ao desligar, voltou-se para os filhos e para Ana Paula. Eles querem cortar nossas pernas, mas não podem arrancar o coração do Brasil. Um silêncio se instalou. Do lado de fora, o canto distante de um galo anunciava o fim da madrugada. O país despertaria em poucas horas com novas tensões. E Bolsonaro sabia que o tempo corria contra ele. Fechou os olhos por um momento e, ao abrir, disse com voz firme: "Vamos resistir. Mas vamos resistir de maneira que não consigam nos calar tão facilmente." A frase ecoou no ar como promessa, deixando todos cientes de que a batalha estava apenas se intensificando. O amanhecer trouxe consigo um peso ainda maior. Brasília fervilhava com a nova decisão do STF, que autorizava investigações mais amplas contra apoiadores próximos de Bolsonaro. As manchetes falavam em abalo institucional e comentaristas de televisão repetiam que o ex-presidente estava isolado. Na sala de reuniões, o clima era de urgência. Ana Paula lia em voz alta os trechos mais duros da decisão, enquanto os filhos de Bolsonaro acompanhavam com expressões tensas. "Eles querem mostrar que não há limite", disse ela, fechando o jornal com força. "Estão deixando claro que podem ir onde quiserem." Eduardo, visivelmente irritado, levantou-se. "Isso é um cerco político, não jurídico. Querem transformar meu pai em exemplo para intimidar qualquer um que pense diferente." Flávio tentava manter a calma, mas a voz saía firme. "Precisamos pensar em alternativas. Governadores já estão se movimentando, mas ninguém quer se expor demais. O medo está corroendo tudo." Bolsonaro, sentado em silêncio até então, ergueu a cabeça. Os olhos cansados refletiam noites sem descanso, mas a voz saiu firme. "Eles podem até tentar me isolar, mas não podem apagar o que represento para milhões de brasileiros." Nesse instante, o general Augusto entrou na sala. O uniforme impecável contrastava com o semblante fechado. "Presidente, venho direto de uma reunião com contatos em Brasília. O clima entre oficiais é de cautela. Muitos não concordam com o que está acontecendo, mas ninguém arrisca se posicionar." Bolsonaro o encarou por alguns segundos. "Então todos têm medo." "Medo sim", respondeu Augusto, "mas também respeito. O senhor ainda é referência para muitos. Precisa escolher suas próximas palavras com sabedoria." Do lado de fora, a chuva fina voltava a cair, lavando as ruas da capital. O som das gotas contra as janelas enchia a sala, como se marcasse o ritmo da tensão crescente. Ana Paula quebrou o silêncio. "Presidente, as redes sociais estão em polvorosa. Mesmo com bloqueios, o povo cria novas formas de se comunicar. Há vídeos seus circulando, editados por apoiadores que alcançaram milhões em poucas horas." Bolsonaro assentiu lentamente. "O povo encontra caminhos quando a verdade é sufocada." Eduardo se aproximou do pai. "Mas até quando vamos depender só da resistência popular? Precisamos de aliados políticos mais firmes." Bolsonaro respirou fundo. "Eles virão. No momento certo, não vão querer ser lembrados como cúmplices do silêncio." Um trovão forte ecoou sobre Brasília, fazendo todos se entreolharem. A metáfora era inevitável. A tempestade se aproximava. No fim da reunião, Bolsonaro se levantou. Caminhou até a porta e, antes de sair, disse com firmeza: "Não importa o quanto tentem, não vou cair de joelhos. O Brasil precisa de coragem." As palavras ficaram no ar, pesadas e desafiadoras, enquanto todos sabiam que o confronto final estava cada vez mais próximo. A noite caiu sobre Brasília carregada de tensão. O céu, coberto por nuvens escuras, refletia a sensação de incerteza que dominava o país. Dentro da residência, Bolsonaro se preparava para um pronunciamento transmitido apenas em suas redes e em canais alternativos, já que parte da mídia tradicional havia recusado espaço. A sala estava silenciosa, exceto pelo barulho de técnicos ajustando câmeras e microfones improvisados. Ana Paula aproximou-se, segurando alguns papéis. "Presidente, revise esse texto. Está direto, mas firme. Precisamos evitar qualquer brecha para interpretação distorcida." Ele pegou as folhas, leu rapidamente e deixou-as sobre a mesa. "Não vou ler algo decorado. Vou falar com o coração." Flávio protestou. "Pai, qualquer frase mal colocada pode ser usada contra o senhor." "Flávio, já estão usando tudo contra mim. O que resta é mostrar ao povo que não vou recuar."
Eduardo cruzou os braços, encarando o pai com seriedade. Então fale, mas fale para o Brasil que resiste, não apenas para quem já está ao nosso lado. O relógio marcava 9 horas quando a transmissão começou. Bolsonaro, sentado em frente à câmera, olhou fixamente para a lente. O rosto cansado não escondia as marcas da batalha, mas os olhos transmitiam firmeza. Brasileiros e brasileiras, vocês têm visto o que está acontecendo. O Supremo deixou de ser apenas guardião da Constituição. Passou a agir como tribunal de exceção, punindo antes de julgar, silenciando vozes que ousam discordar. A respiração dele era pesada, mas o tom não tremia. Não falo apenas por mim. Falo por prefeitos, vereadores, deputados, cidadãos comuns que estão sendo perseguidos por pensar diferente. Falo pelo Brasil que trabalha, que acorda cedo, que não aguenta mais ser refém de decisões políticas travestidas de justiça. Enquanto as palavras ecoavam, milhões acompanhavam em celulares, televisores e computadores. Nas redes, comentários explodiam em apoio, enquanto críticos já preparavam acusações. Não quero confronto, quero liberdade. Não quero desordem, quero justiça. Mas não aceito viver ajoelhado diante de 11 homens que se colocam acima do povo. Um silêncio pesado tomou conta da sala quando ele terminou. Os filhos, a equipe, todos sabiam que aquele discurso teria consequências. Ana Paula desligou os equipamentos e murmurou: "Foi forte, presidente. Muito forte." Do lado de fora, alguns manifestantes já começavam a se reunir embalados pelo discurso. Cantavam hinos, erguiam bandeiras e gritavam palavras de ordem. O país parecia respirar ao mesmo tempo, esperança e medo. Bolsonaro olhou pela janela, vendo a chama da resistência reacender. Sabia no íntimo que os dias seguintes seriam ainda mais difíceis, mas também sabia que diante da escuridão havia escolhido não se curvar. E naquele instante, o Brasil seguia dividido, mas desperto à beira do abismo, exatamente onde a história